Pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais uma aulinha nossa do Mega Aluno, rumo ao vestibular. Gente, seguinte, vamos falar um pouquinho de direitos, que eu vou passar aqui para vocês um esquema bem legal que você vai poder utilizar lá na tua prova e, como eu sempre digo, na sua redação. Então, mais uma aula de sociologia, avante! Direitos, pessoal. Quando nós falamos em direitos, o que a gente está falando? Por que será que o cidadão tem direitos? Por que o cidadão conquistou direitos? E por que o cidadão lutou por esses direitos, né? A coisa mais importante que nós temos aqui, que é fundamental, é entender que os direitos do cidadão limitam o poder opressor do Estado. Então, o fato de dos cidadãos terem direitos, isso quer dizer que o Estado, por mais que ele tenha o monopólio legítimo da força, ele não pode ir além desses direitos adquiridos, tá? Então, a gente tem aqui, limitam o poder opressor do Estado. Bem, nós temos dois referenciais muito importantes aqui quando falamos de direitos, duas grandes conquistas da humanidade. A primeira delas veio lá em 1789, com a Revolução Francesa, que foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, inspirada naqueles ideais, aqueles pilares franceses de liberdade, igualdade, fraternidade, surgiu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão como uma forma de garantir a dignidade humana a partir de uma carta que consolidava então e garantia esses direitos, os quais deveriam ser respeitados por toda a sociedade e pelo Estado que viria a se formar novamente. Já em 1948, no mesmo sentido, nós tivemos a aprovação pela ONU também da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Agora um modelo um pouco mais atual, também de se garantir a dignidade humana, né? Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso aqui é aprovado pela ONU. Então, hoje, quando nós falamos de direitos humanos, quando nós falamos de garantias, nós temos dois grandes referenciais, dois importantíssimos documentos. Primeiro, 1789, essa declaração francesa, e depois a declaração da ONU, que é uma fonte, uma inspiração para que outros estados também editem suas leis mais humanas, com base aqui nesses princípios que são trazidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Bem, não vamos falar da Declaração de Direitos. Nós vamos falar agora o porquê disso, né? Por que esses direitos eles vão se renovando, eles vão sendo conquistados ao longo das gerações e qual a importância disso para as sociedades. Por isso que a gente vai falar um pouquinho aqui das gerações de direitos. Gerações de direitos. Nós temos pelo menos 3 gerações de direitos. Pelo menos 3 gerações. Nós temos os direitos civis, nós temos os direitos políticos e temos também os direitos sociais. Então vejam, extremamente importante, direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, os quais foram, ao longo dos anos, conquistados pela população mundial.
Óbvio, gente, que nós não podemos dizer que todos esses direitos são garantidos hoje em pleno século XXI em todos os países do mundo. Isso não acontece. Alguns países ainda não conseguem viver uma situação de Estado democrático de direito, não conseguem ter uma Constituição democrática ou não tem ainda uma população com legitimidade para lutar pelos seus direitos ou para fazer valer seus direitos. Mas, em boa parte dos países, principalmente ocidentais, nós vamos ter a consolidação dos direitos civis, políticos e sociais, pelo menos de forma escrita, né? Pelo menos na formalidade. Vamos começar aqui então com os direitos civis. Eu vou colocar aqui, ó, direitos civis letra A, direitos políticos letra B, direitos sociais letra C. Vamos começar com os direitos civis. Quando eu falo de direitos civis, o que vem a ser esses direitos? Eu estou falando de liberdade, ó. Então, estou falando de liberdade. A liberdade é o direito, por exemplo, do indivíduo ir e vir, direito de ir e vir, representa um direito civil. Nós estamos falando do direito à vida, estamos falando do direito à propriedade, a possibilidade ou o direito da pessoa ter sua propriedade legitimamente. Nós estamos falando, por exemplo, de um remédio constitucional hoje no Brasil, mas que foi consolidado, que foi conquistado no século XVII na Inglaterra, que garante esse direito de ir e vir aqui, o habeas corpus, por exemplo. Habeas corpus. Nós estamos falando de um direito também que é fundamental para a vida em sociedade, né? Por isso direito civil, a liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa. E temos outros, vamos colocar aqui, etc. Por quê? Porque nós temos outros, como por exemplo, a sociedade, liberdade de associação, desde para fins lícitos, pacíficos, liberdade sindical, liberdade de professar uma fé, isso tudo são vistos como direitos civis. E quando que esses direitos civis começaram a valer, vamos dizer assim, a serem gozados pela população? Então, nós tivemos lá, por exemplo, no século XVII, na Inglaterra, a luta da população pelos seus direitos em prol do liberalismo político, econômico e social. E depois tivemos também, no século XVIII, a consolidação desses direitos na França, a partir da Revolução Francesa. Então foi a partir desse momento aqui, dos séculos XVII e XVIII, que nós vimos já os direitos civis sendo consolidados no Ocidente. Bom, mas o que nós temos que observar é que simplesmente conceder direitos, garantir direitos à população, os direitos civis no caso, não foi suficiente para manter a satisfação da população na vida social. Nós vamos perceber então que uma segunda geração de direitos vai surgir e que também serão direitos reivindicados pela população. Nós estamos falando agora dos direitos políticos. Então, num segundo momento, para uma segunda geração, surgem os direitos políticos, letrinha B. No caso dos direitos políticos, basicamente, pessoal, a gente está falando do direito de votar e ser votado, ó. Direito de votar e de ser votado. Qual é a importância disso? Participação pública ou participação nas decisões políticas da sua sociedade. Então, é o direito do indivíduo participar, né? É o direito do indivíduo participar das decisões políticas do seu país. Agora, em uma das aulas que você pode até pesquisar aí no portfólio de aulas de sociologia,
Eu falava para vocês sobre a questão da democracia e participação. Ali você vai ver que simplesmente, né, existir a possibilidade de votar não quer dizer que esteja então garantida pelo menos a democracia num determinado estado, tá? Isso você pode ver nessa aula, democracia e participação. Bom, então, direitos de segunda geração, direito de votar e de ser votado. População que é algo a mais agora para que ela viva com dignidade, não é? E depois, num terceiro momento, nós tivemos aí o surgimento de direitos de terceira geração. A população agora, além de querer ter a sua liberdade garantida, além de querer participar da vida pública, também agora quer viver com dignidade. Então nós estamos falando da terceira geração dos direitos sociais. Então aqui a gente fala, a população reivindica, né? População, letra C, direitos sociais, a população reivindica melhores condições sociais. Ou seja, ela está, na verdade, reivindicando um estado de bem-estar social, né? É o bem-estar. Bem-estar social. E quando nós estamos falando de direitos sociais, de bem-estar social, de qual rol de direitos nós estamos falando? Ó, vejam. Então vejam lá, nós estamos falando, exemplo, direito à educação, direito à renda, obviamente que é o trabalho, né, decorrente disso, direito à segurança, direito à saúde, previdência social, etc. Ou seja, direitos que possibilitam o indivíduo viver bem, viver com dignidade e bem, ter qualidade de vida. E isso deve partir do Estado. O grande exemplo está aqui, pessoal. O grande exemplo está aqui, ó, no fator educação. Por muitos anos no Brasil, por exemplo, a educação não foi um fator, não foi um direito social no Brasil. Por quê? Porque estudava quem tinha condições de estudar. O Estado brasileiro não dava a educação para todos, seguindo-se o princípio da universalidade. Então, estudava apenas quem tinha condições. Ou o Estado subsidiava simplesmente o acesso à educação. Hoje não, hoje nós temos o acesso integral. Você, independentemente da sua questão, da sua posição financeira, você tem acesso a uma escola pública. Você pode se matricular numa escola pública, porque é dever do Estado oferecê-la. Da mesma forma, a gente fala de segurança, né? O sistema, por exemplo, único de saúde no Brasil, a saúde, né? O Sistema Único de Saúde no Brasil, as políticas públicas em prol da segurança, política pública em prol da erradicação do desemprego, principalmente do fomento ao trabalho formal. Então, isso tudo são direitos sociais. O que nós temos que entender é o seguinte: conforme esses direitos sociais vão aumentando, então nós temos o seguinte: o aumento da população. O Brasil, por exemplo, nesse momento já atinge 200 milhões de habitantes. Eu tenho um aumento da população, consequentemente aumento da necessidade de serviços públicos, porque para ter previdência, para ter saúde, educação, tem que aumentar, aumento da necessidade dos serviços públicos e, consequentemente, aumento da máquina pública, aumento da máquina pública. Então, para garantir o bem-estar social, para garantir serviços, para garantir bem-estar para a população, o Estado tem que aumentar a sua estrutura. Então, contratar mais servidores públicos, construir mais prédios para que os serviços sejam oferecidos, dentre outros. A gente tem um grande exemplo no Brasil, aí, por exemplo, o INSS, né? O Instituto Nacional de Seguridade Social. O INSS, ainda mesmo com toda a expansão que teve, sempre tem uma necessidade de mais servidores, de mais funcionários, de mais
concursados. Tudo bem? Então a gente tem aqui qual seria ou qual tem sido a consequência desses direitos sociais aqui serem requeridos o tempo todo pela população. E aí, pessoal, nós também podemos colocar como uma observação desse lado aqui, ó, também podemos colocar como uma observação aqui que, colocar aqui, ó, também uma observação importante, que nós temos hoje direitos, inclusive, de quarta geração, quando eu falo de direitos difusos e coletivos. Tá? Quando eu falo de direitos difusos, e coletivos. Exemplo, meio ambiente. Então, meio ambiente já é um direito de quarta dimensão, quarta geração. Por quê? Por ser direito difuso e coletivo, ele se refere a todos, é um direito de todos, não de um único indivíduo, ou seja, o meio ambiente ele é sempre garantido a todos. E todos temos o dever de preservar. Bom, visto isso, pessoal, visto essa dimensão de direitos, uma coisa muito importante é contextualizar isso dentro do Brasil, né? Vamos falar um pouquinho do Brasil. O que eu preciso saber com relação ao Brasil? Vejam que eu falei de primeira geração de direitos, segunda geração, terceira geração e até mesmo de quarta geração de direitos. Por que esses direitos existem? Porque a população conquistou. De alguma forma, a população conquistou, seja lutando por eles fisicamente, seja requerendo a partir de manifestações. E no caso do Brasil, como que houve a consolidação dos direitos? Porque hoje nós temos Constituição Federal, nós temos leis infraconstitucionais, leis complementares, leis ordinárias, né, que regem o nosso Estado, mas que também nos garantem direitos e garantias. Bom, no caso do Brasil, vamos nos lembrar que lá em 1500 os portugueses chegam, para colonizar o Brasil, mas trazem já toda a sua estrutura pronta. Os portugueses trazem suas leis, os portugueses trazem suas instituições, os portugueses trazem sua administração. Exemplo, governo geral, as capitanias hereditárias. Tudo isso representa já uma estrutura trazida pronta de Portugal. Só faltava uma coisa. Então eu já tenho leis, já tenho estrutura, instituições, já tenho administração. Só falta uma coisa, falta o povo só. Vamos até colocar aqui para você colocar no seu caderno o que falta. Ou o que faltava, né? O que faltava? O povo. Então só faltava o povo. Analisando essa história, sob esse ponto de vista da colonização, muitos historiadores vão dizer que o povo brasileiro nunca existiu, na verdade. Por quê? Porque tudo que foi construído no Brasil sempre foi trazido de Portugal. Nunca nós tivemos voz ativa para lutar pelos nossos direitos e para reivindicar uma determinada situação política. Justamente por causa disso, o sociólogo, então, Sérgio Buarque de Holanda, na obra Raízes do Brasil, vou colocar aqui, obra Raízes do Brasil, ele vai encontrar o que no povo brasileiro, na história da sociedade brasileira? Um elemento que é a passividade. Então, para o Sérgio Buarque de Holanda, o cidadão brasileiro é passivo. E por que ele é passivo? Porque todas as transformações que ocorreram na sociedade, todas as reformas que ocorreram na sociedade brasileira ao longo da história do Brasil, sempre foram condicionadas pelos elementos elite. Então, foi sempre vindo da elite, do intelectualismo. Sempre foram eventos que chegaram de surpresa no Brasil. Então, justamente por causa disso,
por causa desses elementos, elite, intelectualismo, a surpresa, né? Ele vai dizer então que o povo brasileiro é passivo, ou seja, não fomos nós que conquistamos os direitos. Esses direitos, de certa forma, chegaram até o Brasil ou foram dados para que nós nos sentíssemos então satisfeitos, atendidos, né, pelo governo e tudo mais. Bem, disso aqui, né, dessa participação de elite, intelectualismo, surpresa, tal, o grande exemplo que nós temos é a Proclamação da República. Proclamação da República por quê? Porque a população brasileira não entendia o que era essa república. A república estava chegando, houve um movimento republicano e no momento então da consolidação da república, no momento em que a república de fato chegou até o Brasil, a população do Rio de Janeiro vai até o porto para ver quem era essa república que estava chegando, imaginando que fosse então uma linda mulher. Então vejam a forma ingênua do brasileiro em observar esses fatos. Bem, pessoal, ainda, né, com relação a essa passividade do brasileiro, isso tudo, nós não podemos nos esquecer, eu vou colocar como uma observação aí, você pode escrever aí, 2 movimentos messiânicos. Um dele, o movimento de Canudos, né, entre 1896 e 1897, movimento lá em Canudos, liderado pelo Antônio Conselheiro, que é um messias daquela época, né? Ele prega a volta da monarquia, o sebastianismo, a volta de Dom Sebastião e tudo mais. Então, é um movimento em que a população está tentando lutar pelos seus direitos, fazer valer o seu desejo, né? E também entre 1912 e 1916, a Guerra do Contestado, um outro evento também messiânico em que a população carente, simples, liderada pelo João Maria e depois pelo José Maria, que se dizia seu irmão, vai também requerer a volta da monarquia e vai lutar aí a reivindicar direitos sociais. Mas, para vocês perceberem como o Brasil nunca deu muita bola para essas reivindicações, até porque veio do povo, né, da camada humilde, tanto um quanto o outro movimento foi duramente combatido pelo Estado brasileiro e deles nada restou. Bem, outro autor que eu preciso falar aqui para nós fecharmos esse conteúdo, que é muito importante, é o José Murilo de Carvalho. Então, o José Murilo de Carvalho escreve então uma obra, né? Historiador José Murilo de Carvalho escreve uma obra, A Cidadania Brasileira, Cidadania ou Cidadania no Brasil. E nessa obra, o José Murilo de Carvalho vai nos ensinar que os direitos no Brasil e a cidadania foram conquistados a partir de uma ordem invertida. Então vejam lá, a observação, né? Foram conquistados a partir de uma ordem invertida. Por que uma ordem invertida? Justamente para consolidar aquilo que o Sérgio Buarque de Holanda já tinha nos ensinado. Os direitos no Brasil não partem da população, de reivindicações populares como conquistas sociais. O brasileiro nem sequer compreende ainda muito bem a cidadania, ou que seja, qual a importância, ou o que ele de fato conseguiu conquistar, né? Então, o que nós temos aqui de ordem invertida é que sempre os direitos vieram da elite, sempre de cima para baixo. Getúlio Vargas, por exemplo, edita, consolida as leis do trabalho para ele atender uma classe muito importante na época, que era o proletário, os trabalhadores, até mesmo como forma dele se fortalecer politicamente. Depois a gente vai ter períodos como o período de 45 à década de 60 até 64, uma tentativa de redemocratização no Brasil que é visto como experimento democrático, meramente, sem muita participação popular. O golpe militar sem nenhuma participação popular. E aí nós chegamos em 1988, com a nossa Constituição Federal, a Constituição Cidadã, que se diz cidadã por quê? Porque nos garante direitos fundamentais, garantias fundamentais, mas uma boa parte desses direitos ainda não são efetivados.
Os direitos sociais de saúde, segurança, renda, trabalho, previdência social, esses direitos ainda são muitos deles não garantidos a toda a população, a qual ainda sofre com problemas de concentração de renda, corrupção, desigualdade social, dentre outros, tudo bem? Então você tem uma base histórica legal aqui para fazer seus estudos e eu vou colocar mais comentários e você pode ver mais aulas também. Bons estudos, pessoal!